Então, nesse vídeo, hoje a gente vai falar sobre constelação familiar, o que é a constelação, como ela funciona e, principalmente, como ela pode ajudar de uma maneira prática a sua vida. O nome constelação familiar engloba essa filosofia, eu vou colocar assim entre aspas, tá? Que na verdade nada mais é do que fruto, né? Princípios que o Bert Hellinger percebeu que foram frutos da observação prática dele de trabalho. Então ele começou a perceber que em praticamente todos os sistemas, e aí quando eu falo sistemas, entendam, estou falando de família, estou falando de empresa, né? Eu estou falando de família, empresa, né? Um sistema que funciona de uma forma grupal. Todo grupo, ele se dirigia ou era regido por alguns princípios. E aí foi que ele captou, né? Ele transcreveu esses princípios. Agora, existe uma técnica para te trabalhar a constelação, né? Ela também pode ser uma ferramenta de trabalho. Então, percebam, estou falando de uma filosofia que é maior e dou um foco numa ferramenta de trabalho. E essa ferramenta de trabalho que ficou muito popular no Brasil, principalmente nesse último ano. Então, a constelação, enquanto ferramenta, ela é como se a gente tirasse uma foto do inconsciente meu ou da minha família, tá? E como é que acontece essa foto, né? A gente às vezes se apega muito no fenômeno, o fenômeno é maravilhoso, né? Nos ajuda, mas lembrem sempre, o que realmente muda a nossa vida são os princípios, aquela filosofia maior, tá? Então, a técnica da constelação, a ferramenta, ela se dá da seguinte forma. Né? Inclusive, o workshop que eu vou fazer em Porto Alegre, a gente vai ter essa experiência juntos, né? Quem estiver lá comigo. Eu vou perguntar para você, né? Ou se pergunta, qual o seu tema? Qual a sua questão? Né? A questão aqui pressupõe um dilema, um problema, alguma coisa que você quer olhar, né? A Andrea vai estar lá, né, Andrea? Que legal. E você me traz, a minha questão é profissional. Eu não consigo, sei lá, avançar profissionalmente. Um exemplo. E aí, baseado nisso, não preciso de muitas informações, as informações vão sendo desvendadas ao longo do processo, mas com isso de informação, eu já tenho possibilidades de, no grupo de pessoas que nós teremos lá, pegar pessoas que nunca te conheceram, que não sabem detalhes nenhum da sua história, e colocar uma pessoa, por exemplo, para representar você e outra pessoa que vai representar o seu trabalho, sua profissão, o dinheiro. Um exemplo aqui, tá? 2 representantes. Você vai estar lá sentadinha, olhando, observando, né? E ali esses 2 representantes se conectam com algo que não é privado das constelações, algo que cada um de nós aqui tem a possibilidade de perceber, que se chama campo morfogenético. O nome parece complicado, né? Mas ele é mais simples do que a gente imagina. Cada um de nós possui um campo de informações, que a gente diz, né? Então, por exemplo, se eu me conecto com a Andrea, ela vai perceber coisas que são do meu campo e eu vou perceber coisas que são do campo dela e juntas a gente forma aqui um campo de relação, inclusive, né? Uma mistura dela com o meu. Por isso que muitas vezes a gente chega perto de uma pessoa e percebe que ela não tá legal. Pulou uma informação de lá que não foi dita, uma informação que ela não precisou falar, né? Mas que eu percebo, geralmente eu percebo aonde? No meu corpo. Nosso corpo é a nossa maior ferramenta, né? Então, um apertinho no peito quando eu olho para a Andrea. Daí eu pergunto, tá tudo bem com você? E ela diz, não, eu tô com problema, né? E quando isso acontece, não é que eu sou vidente, eu tenho esse sentido e tal. Para quem acredita, pode ser. Mas aqui você só tá percebendo algo que é uma informação não dita dela. E é isso que a constelação utiliza, né? Então, lá, voltando, né, para o workshop que a gente vai fazer, essas 2 pessoas que não te conhecem, elas vão acessar
o seu campo de informação, o campo de informação da sua família, por exemplo. E ali a gente vai ver. Talvez o seu representante vai virar de costas para a profissão, né? Talvez a profissão vai correr dele, não sei, né? Mas ali vai aparecer uma cena, uma imagem, como a gente fala, né? E essa imagem vai trazer informações para mim, né? Em primeiro lugar, assim, para você também, certamente, vários momentos, né? As pessoas olham e já, eu sei o que está acontecendo, já sei onde é que é a questão, né? Mas ainda se ficar um pouco complicado, com o conhecimento que eu tenho dos princípios, eu vou poder conduzir você até, né, o campo ali, mostrar uma solução melhor, né, e com um bom efeito para sua vida. Eu já vi muitas pessoas trabalhando dessa forma. Bom, tu vai lá, faz a constelação, tem uma imagem, né, o constelador te devolve algumas coisas, ó, a sua questão é com a sua mãe, por exemplo, você precisa se reconectar com ela, né? A questão é ser aberta para o dinheiro, N possibilidades. Só que eu, Carol, eu, profissional, Caroline, eu tenho a necessidade de que as pessoas entendam aquele amplo que eu falei no início, né? O que tem por trás dessa cena que se apresenta? Por que essa cena que se apresentou chegou nesse ponto? Entendem? Então, por isso, na forma que eu trabalho, que a gente vai fazer em Porto Alegre, em janeiro, nós vamos fazer em 2 dias. Na verdade, 1 dia e meio, porque na sexta-feira a gente começa às 19 horas, vai até às 22, e o sábado vai ser o dia todo. Então, nesse período que nós vamos passar juntas, a gente vai ter momentos para você colocar o seu tema, né? Quem se inscreveu para constelar, então vai ter essa oportunidade. E também vamos ter a oportunidade de eu trazer para você o que é esse amplo, o que tem por trás da cena que se apresenta, né? Para conseguir te entregar ferramentas para que no seu dia a dia você não incorra no erro de novo, né? Ou você não vá por uma via que vai gerar um padrão repetitivo para você. E eu arrisco dizer ainda, né? Por isso que eu abri possibilidade para pessoas que querem constelar e pessoas que querem ouvir, né? Eu arrisco dizer ainda que só com o amplo, com os princípios, você entendendo, mas não de uma forma racional, entendendo, sentindo, né, vivendo o que são esses princípios. A gente vai ter muitos exercícios sistêmicos onde você vai ver os princípios acontecendo. Isso já traz um salto aí de consciência, de evolução, do que você queira chamar, para a sua vida. Né? Tá? E aí uma pergunta que vem muito assim, que casos, Carol, a constelação pode ajudar? Tá? Hoje eu posso dizer para vocês assim que eu não consigo ver um caso, uma possibilidade de todas que me chegam todo dia, que a constelação não ajude, tá? Porque, como eu falei, esses princípios, né, eles englobam a vida como um todo. Então, se você tem uma questão emocional, a constelação pode ajudar você. Se você tem uma questão com trabalho, com sucesso, com dinheiro, com seus pais, com marido, com filho, né? A constelação é uma ferramenta eficaz para você perceber aquilo que não está sendo dito e que está impactando, né, nessa relação, nessa questão para você, tá? E os 3 princípios, né, as 3 leis sistêmicas, a gente vai entrar bem no detalhe lá no workshop, mas eu já quero adiantar um pouquinho para vocês aqui, né? Eles tratam de princípios que estão, eu diria assim, na humanidade há milênios. Né? Então, se a gente volta lá no tempo das cavernas, a gente vai ver esses mesmos princípios, tá? Que é ordem, pertencimento e equilíbrio geotrópico. Então, ordem pressupõe que dentro da família, aqueles que vieram antes têm um lugar de honra e precisam ser respeitados. Né? Não aquele respeito assim cego de se mandar eu pular no mar e me afogar, eu vou me afogar, né? Entendam assim. Mas uma honra, né? Um lugar de, eu diria até reverência muitas vezes, sabe? De respeito mesmo, de amor. Né?
Quando isso está em desordem, ou seja, quando a ordem dentro da família não é respeitada, a gente vê muitos efeitos na nossa vida. Muitos. Então, muitas vezes, filhas que querem ser mãe da sua própria mãe sentem um peso absurdo na vida. Às vezes, a maternidade fica triplamente pesada, a pessoa não sabe por quê. Às vezes, tem alguma questão de ordem lá atrás que precisa ser olhada, né? Às vezes, eu digo, você não está no seu lugar de pequenininha diante da sua mãe e aí diante da sua filha, que não vai dar mesmo, né, para ser grande. Ordem, pertencimento, né, que traz a ideia de que eu pertenço a um grupo e muitas vezes eu faço coisas que me adoecem para pertencer a um grupo. De forma muito inconsciente, tá, gente? Mas é um movimento que nós fazemos. A Viviane aqui no Facebook perguntou, né? A constelação ajuda quando a questão da vida, quando as questões vão se repetindo? Sim, Viviane. Muitas vezes é por pertencimento que isso se repete. Nem todas as vezes, mas muitas é. Por exemplo, uma bisavó minha teve um problema com casamento, por exemplo. Foi traída, eu fiquei com dó dela, mesmo sendo pequenininha, né? A criança capta isso, né? E ama tanto, e é um amorzinho que não vê nada na frente, né? Um amor infantil, que quando cresce na vida adulta, diz para si mesma, não, eu vou honrar a minha vozinha também me colocando no lugar de ser traída, por exemplo. É um exemplo aqui, assim, mas para ficar claro, né? E muitas vezes esses padrões vão se repetindo exatamente, Viviane, de geração em geração em geração. Tá? Então, o pertencimento tem muito disso. Muitas vezes, para pessoas que têm padrões estabelecidos na família, ainda essa semana eu conversava com alguns clientes, a gente falava sobre padrões de escassez, né? Famílias que sempre tiveram muito pouco recurso financeiro, quando alguém desponta, por exemplo, com sucesso ou com possibilidade de ter sucesso, essa pessoa fica muito mal, porque entende, né, de uma forma inconsciente, lá dentro do seu coraçãozinho, como se estivesse traindo a família. Né? Então aqui a constelação também ajuda a gente liberar isso e conseguir ir adiante para criar a nossa própria história, né, sem precisar repetir a história dos nossos pais, dos nossos avós, com uma forma muito respeitosa. Então existe uma forma de fazer isso, tá? E o terceira lei sistêmica, né, a lei de troca, de dar e receber. Isso a gente vê muito em casamentos, né? Então, casamento, a lei que rege os casamentos é o equilíbrio de troca. Então, o casal precisa estar sempre um dá um pouquinho, outro dá um pouquinho. Dá pouquinho, dá pouquinho. Né? Então, por isso, a constelação também nos ajuda a ver questões relacionadas a casamentos. E enquanto a dúvida não vem, eu quero falar para vocês então um pouquinho como é que vai funcionar em Porto Alegre, tá? A nossa turma está praticamente lotada já, com o número ali de pessoas que vão constelar, né? Mas tem ainda, se eu não me engano, 2 vagas para constelar e para ouvir. Eu acho que tem 3 ainda, não me lembro. Mas aí, quem quiser participar, me pergunte, tá? A Andrea vai estar lá, né, Andrea? E, então vão ser 2 dias, né? Nesses 2 dias, 1 dia e meio, né? Na verdade, porque o primeiro dia a gente começa à noite, mas nós vamos fazer muitos exercícios sistêmicos. Então vão ter exercícios para você perceber a sua postura em relação a áreas da sua vida. Qual é a minha postura em relação ao dinheiro? Porque existe uma postura nossa em relação ao dinheiro. Muitas vezes o dinheiro a gente não consegue pegar ele porque a nossa postura, né, muitas vezes está olhando para um lado, está olhando para outra coisa. Né? Então isso é bem importante, assim, e é muito rico esses exercícios, né? Porque às vezes você foi para constelar, sei lá, outra coisa. Eu quero ver meu filho. Mas aí, num exercício desse, você ganha um presente de ver que talvez a sua profissão não tá andando muito, porque a sua postura em relação a ela tá meio estranha, sabe? Então você já vai sair sabendo o que precisa fazer, tá?